Aluno e aluna, tudo bem com você? Está começando mais uma videoaula do seu componente curricular Sociologia. Eu convido você, caro aluno, devidamente matriculado na segunda série do ensino médio, para acompanhar o conteúdo que será ministrado ao longo desta videoaula. Eu sou o professor Ney Araújo, professor da Rede Pública de Ensino, e hoje iremos tratar a respeito do pensamento de Karl Marx, um grande clássico da sociologia, e já destacando e retomando, aliás, uma informação já dita ao longo de outras videoaulas ministradas anteriormente. Na sociologia, existem três teorias que são consideradas teorias clássicas, em que essas teorias elas acabam nos proporcionando objetos de estudo e métodos para a compreensão a respeito da realidade social. Ou seja, cada uma dessas três teorias nos possibilita um caminho diferenciado para compreender não só a dinâmica da organização da vida em sociedade, mas incluindo também as interações que são estabelecidas dentro do contexto social por nós, membros, indivíduos, pessoas que precisamos conviver uns com os outros. Vamos só relembrar rapidamente quais são os outros teóricos clássicos da sociologia? Émile Durkheim, que preconizou o fato social como objeto de estudo, e Max Weber, que preconizou como objeto de estudo a ação social. Como eu disse anteriormente, esta nossa videoaula ela tem como recorte apresentar a teoria, o pensamento sociológico baseado em Karl Marx. Então agora eu quero que vocês visualizem em tela. Nós temos uma expressão bastante pertinente na teoria marxista e que nós vamos estar explorando a partir deste conceito, a partir desta ideia, que é materialismo histórico. Acompanhe a leitura. O materialismo histórico é uma teoria marxista, na qual se atribui a explicação de toda a história das relações humanas por meio de fatos materiais. Que fatos materiais são esses? Precisamos entender o que são esses fatos materiais. Simplesmente, a concepção marxista do pensamento parte do seguinte entendimento, que, aliás, também é conhecida como uma teoria materialista. Por quê? Porque simplesmente concebeu que o trabalho é o elemento fundador de todo e qualquer contexto social. Quando nós observamos a história da humanidade, nós podemos perceber que ao longo do tempo existem períodos em que a sociedade ela apresenta características sociais, políticas, ideológicas, culturais e econômicas diferentes umas das outras. Então, por exemplo, quando eu cito ao longo desta videoaula que nós estamos inseridos no modo de produção capitalista, eu estou pontuando a todos vocês que nós estamos vivendo um momento específico da história. Eu estou estabelecendo um recorte em que a realidade possui um tipo de configuração. Quando eu cito o antigo modo de produção feudal, eu estou me reportando a um outro momento da história, ou por que não dizer, a uma outra realidade que, obviamente, é absolutamente distinta daquilo que nós vivenciamos na atualidade. E assim sucessivamente, se eu for destacando outros momentos da vida social. Independente desses recortes que nós podemos estabelecer, o homem ele precisa criar as condições necessárias para que ele possa garantir as suas condições de sobrevivência. Como que o homem ele consegue sobreviver? Trabalhando, ele tem que produzir. Então, em todos os momentos da história, em todos os momentos da existência humana, o homem sempre teve que trabalhar, produzir para poder garantir a sua sobrevivência. Obviamente que quando nós observamos
Esses distintos contextos históricos que eu mencionava a todos vocês agora há pouco, nós vamos perceber que a forma de trabalhar, ela é variável de uma sociedade para outra, mas esse não é o centro da discussão. O centro da discussão é compreendermos que o trabalho acaba definindo as condições materiais, ou por que não dizer, define as condições, os fatos materiais, as condições econômicas que vão reger a sociedade em um determinado momento histórico. Vamos avançar e agora vocês também conseguem visualizar em tela um esquema em que existe palavras-chave. Algumas dessas palavras, elas se reportam justamente a conceitos que são fundamentais dentro do marxismo e que, inclusive, eu sugiro que você faça a anotação e pesquise quais os conceitos, quais as ideias, informações que estão associadas a cada um desses termos que vocês estão visualizando. Vamos verificar bem a imagem, o esqueminha. Nós temos aí um traço vermelho e nós temos o objeto de estudo e temos o termo luta de classes. A partir da Revolução Industrial, nós tivemos o estabelecimento das classes sociais, burguesia e proletariado. Quando se menciona luta de classes, não é a luta, não é a guerra armada propriamente dita, mas é a luta no sentido de que cada classe social, ela representa um interesse na sociedade. E esses interesses, eles são o quê? Divergentes. Eles entram em choque. A burguesia é a classe dominante. O proletariado é a classe dominada. Então, como Lenin escreveu na obra O Estado e a Revolução, entre burguesia e proletariado, nós temos interesses de classe social que são inconciliáveis. Já no tracejado amarelo, nós temos metodologia. Como que a sociedade ela é entendida em acordo com o marxismo? E aí nós temos a expressão materialismo histórico dialético. Esse é o método. Dialética é uma palavra que vocês conhecem de lá da filosofia. E é uma palavra que, quando ela é utilizada, ela nos reporta a mensagem de que tudo pode ser modificado, de que tudo pode ser alterado. Então, a sociedade, ela é processual, ela é dinâmica. A sociedade, ela não é estática. Por isso que a sociedade, ela muda com o passar do tempo. Já na parte inferior, no tracejado verde, chamando ainda mais atenção ao objeto e ao método explicados agora há pouco a todos vocês, nós temos a palavra antagonismo. Então percebam, o que é que está sendo indicado como antagônico? Justamente a burguesia e o proletariado, que são as classes sociais. E sabemos que essas classes sociais, elas são estabelecidas pela posse ou não posse dos meios de produção. A burguesia é a proprietária dos meios de produção, das fábricas, das ferramentas, de toda a estrutura de trabalho, de toda a tecnologia existente para a produção das mercadorias. O proletariado está numa condição econômica antagônica, está numa condição social diferenciada em relação àquele que se faz presente e que é componente da classe burguesa. O proletariado é aquele que tem a sua capacidade produtiva. É todo e qualquer indivíduo que possui competência e habilidade para a realização de uma determinada tarefa. E é essa competência, é essa habilidade que é vendida em troca de um salário, porque também temos que compreender. A forma de trabalho do proletariado é diferente, digamos assim, de outros trabalhadores de outros momentos da história, porque junto com o capitalismo também surgiu essa questão do trabalho assalariado, vendo a minha capacidade de trabalho em troca de um salário. Agora nós vamos avançar em tela, vamos testar o nosso conhecimento. É o momento do nosso exercitando. Peço a sua atenção, acompanhem em tela a leitura
Analisem bem o enunciado da questão e interpretem as possibilidades de resposta. Vamos lá? Na manufatura e no artesanato, o trabalhador utiliza a ferramenta. Na fábrica, ele é um servo da máquina. A alienação para Marx é compreendida através da ideia de que o indivíduo torna-se alheio, alienado, à sua própria natureza e dos demais seres humanos. Isso pode se dar por quê? Alternativa A. O trabalhador passa a ser parte do processo de produção, perde a noção do valor do seu trabalho. Alternativa B. O trabalhador não se interessa por política e vota de acordo com os interesses da burguesia. Alternativa C. O trabalhador deixa de se compreender como ser humano e passa a agir em função de sua natureza animal. Alternativa D. O trabalhador é substituído pela máquina e torna-se alheio à produção. Então, com base em todas as características produtivas, então percebam, discutir as relações de trabalho também é contemplar a teoria marxista. Karl Marx, ele foi um estudioso que compreendeu toda forma que o capitalismo ele funciona e, com base na apreensão dessas informações, ele simplesmente teceu as suas críticas a este modo de produção. Nesta questão, estamos nos reportando à ideia da alienação, que é a perca da criticidade do trabalhador, das pessoas, em relação à sociedade na qual elas se encontram. Vamos verificar qual a alternativa correta? Em tela, a alternativa correta está expressa na alternativa A. O trabalhador passa a ser parte do processo de produção, perde a noção do valor de seu trabalho. E percebam que lá no enunciado, vamos estabelecer esse vínculo, nós temos assim, na manufatura e no artesanato, o trabalhador utiliza a ferramenta. Na fábrica, ele é um servo da máquina, ou seja, não é mais só o trabalhador, é a tecnologia, é a máquina, e dependendo da situação de trabalho, são esses recursos não humanos que estão definindo o processo de trabalho, ou por que não dizer, as tarefas que uma determinada pessoa, que um determinado trabalhador tem que realizar cotidianamente. Caríssimos alunos e alunas, estou finalizando esta videoaula, mas não deixe de acessar a plataforma eduque.ac. Até a próxima!